Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do nosso canal Conexão Espiritual. Eu sou Luiz Carlos Souza e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o livro Princípios do Evangelho. No capítulo anterior, capítulo 3, nós falamos sobre Jesus Cristo, nosso líder e Salvador. E hoje nós iremos falar sobre um privilégio que nós temos, que Deus nos deu e Jesus Cristo nos garantiu aqui na Terra. A nossa liberdade de escolha, o nosso livre-arbítrio. Logo após a vinheta, eu vou trazer aqui para você a importância de termos esse direito de escolha. E Deus, Ele trabalha para que possamos continuar tendo este direito. Então, logo após a vinheta, eu espero por você. É isso aí, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos. Primeiro de falar para você que eu gostei muito da última reunião sacramental, foi muito legal. Nós tivemos os oradores Nathan Marques, o filho do bispo Marques, falando muito bem sobre os mandamentos. Nós tivemos a irmã Camila Firmino, que é presidente da primária da Estaca Santa Rita, falando também um pouco mais sobre como ensinar as crianças ou apoiar as nossas crianças para que elas possam se fortalecer no Evangelho. Foi muito interessante também a irmã Camila falando. E depois o bispo Marques também tomou o tempo no final no último orador, também trouxe uma bela mensagem sobre o Evangelho. E assim, como vocês sabem, eu gosto muito da reunião sacramental, gosto dos hinos, gosto dos oradores. É sempre muito bom e é sempre muito importante para a nossa conexão com o Pai Eterno. Então, você que vai fazer um discurso, você que já é membro da igreja, você que vai ouvir os discursos no próximo domingo, nas próximas reuniões, preste bastante atenção, com reverência e com amor. Tenho certeza que a conexão vai aumentar com o Pai Celestial e também com Jesus Cristo, o nosso Salvador. Bom, vamos lá, vamos ao título de hoje, da aula de hoje, que é o livre-arbítrio é um princípio eterno. Ou seja, o nosso direito de escolha ele já veio conosco antes mesmo dessa vida aqui, antes de virmos a esta terra, a esta vida mortal. Lá na vida pré-mortal, naquele conselho dos céus que nós falamos no último vídeo, na última aula, nós levantamos a mão e decidimos escolher Jesus Cristo como nosso Salvador. E Jesus Cristo, ele manteve o nosso livre-arbítrio dado por Deus. Se alguém lhe perguntasse por que ter o livre-arbítrio é importante, o que vocês diriam? Você acha realmente importante? Você já pensou em algum momento, já pensou assim, não, eu queria ser obrigado a obedecer aos mandamentos para que eu pudesse ser salvo de qualquer jeito? Você queria assim? Aí eu pergunto para você que é pai, você que é mãe, Quando você vê um filho, que você tem, 5, 6 filhos, tá? E aí você ama todos igualmente, igualitário com certeza. Mas aí daqueles 6 filhos tem 3 que você não precisa falar nada, que eles já naturalmente eles obedecem às suas instruções, o seu cuidado, o seu carinho. Você tem 3, daqueles outros 3 lá, você tem um que se você falar assim, vá fazer, ele vai, sabe? Ele vai. Mas tem hora que ele não vai, um pouco assim, um pouco rebelde. E tem 2 que eles só vão se você mandar. Ou seja, você fala o seguinte, filhos, quero que vocês façam determinada tarefa hoje. Eles vão fazer. Já os outros você não precisa mandar, porque eles têm tanto respeito por você e amor e carinho que eles vão fazer, mesmo se você mandar, porque eles já sabem o que precisa ser feito. Eu pergunto para você, quais dos filhos realmente ama você? Você pode dizer todos amam. Beleza, pode ser verdade. Mas eu tenho certeza que aqueles que fazem sem serem obrigados a fazer, eles demonstram muito mais amor do que aqueles que só fazem quando são obrigados. E assim é com o nosso Pai Celestial, porque Ele poderia muito bem salvar todos nós, sem que nós escolhêssemos isso. E aí Deus ele nos dá a oportunidade de, querendo, voltarmos a viver com Ele.
Vamos lá, olha só, em Moisés, capítulo 3, versículo 17, diz o seguinte: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Não obstante, podes escolher, segundo a tua vontade, porque te é dado. Mas lembra-te que eu o proíbo, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui é um relato do nosso Pai Celestial instruindo, dando instruções a Adão lá no jardim do Éden, né? Mostrou para Adão e Eva: olha só, Adão e Eva, vocês têm aqui, ó, esse jardim enorme, lindaço, maravilhoso, algo espetacular, criado por Deus e por Jesus Cristo para vocês. Vocês podem usufruir de todo esse jardim aqui, todo ele é seu, pertence a vocês dois. Só um porém, daquela árvore ali, do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Todavia, podes comer, porque te é dado esse direito de escolha. Mas lembra-te que eu te proíbo. Então Adão, ele tinha as orientações de Deus para saber que poderia usufruir de tudo, menos de um fruto lá do jardim, chamado fruto do conhecimento do bem e do mal. E também um fruto que ele falou: no dia que comeres, certamente morrerás. Ou seja, até aquele momento, Adão, ele não sentiria dores, nem cansaço, nem fadiga, nem estresse, e ele não sentiria essas coisas e ele não morreria. Mas a partir do momento que comesse do fruto, ele passaria a ser mortal, e ele morreria sentindo todas as dificuldades de uma vida mortal. Deus nos disse por intermédio de seus profetas que somos livres para escolher o bem ou o mal. Somos livres sempre. Podemos escolher a liberdade e a vida eterna, seguindo os princípios de Jesus Cristo. Somos livres também para escolher o cativeiro e a morte, segundo Satanás. Você vai ver isso em 2 Nef, capítulo 2, versículo 27, que diz o seguinte: portanto, os homens são livres, segundo a carne, e todas as coisas de que necessitam lhes são dadas. E são livres para escolher a liberdade e a vida eterna, por meio do grande mediador de todos os homens, ou seja, Jesus Cristo. Ou para escolher o cativeiro e a morte, de acordo com o cativeiro e o poder do diabo, pois ele procura tornar todos os homens tão miseráveis quanto como ele próprio. Ou seja, temos escolha. Lembra daquele filme? Qual é mesmo o filme, rapaz? É a Branca de Neve? Não, qual é o filme? É Alice no País das Maravilhas. Alice chega em determinado momento que ela tem dois caminhos a seguir, ou para a direita ou para a esquerda, ou vice-versa. E ela pergunta a um personagem do filme qual caminho ela deve seguir. E o personagem diz: você quer ir para onde? Ela diz: eu não sei. Aí ele diz: então, pode escolher qualquer um dos dois, não faz diferença, já que você não sabe o seu destino. Nós, filhos de Deus, nós só sabemos o destino de nossas escolhas. Quando nós escolhemos seguir a Jesus Cristo, nós estamos do lado de Deus, mais próximo a Ele, mais conectados, mais ligados a Ele. Quando escolhemos as sugestões de Lúcifer, nós, claro, estamos mais próximos a Lúcifer. Essa é a consequência das nossas escolhas. Nós somos livres para escolher, mas não somos livres para determinar as consequências. Ou seja, se eu plantar laranja, eu vou colher laranjas. Se eu plantar maçã, eu vou colher maçãs. Eu posso escolher o que eu vou plantar, mas o que eu vou colher é de acordo com as minhas escolhas. Na vida pré-mortal, nós tínhamos o livre-arbítrio. Nós tínhamos o arbítrio moral, ou seja, um dos propósitos da vida eterna é mostrar quais serão nossas escolhas. Eu vou ler agora para a gente uma escritura que está em 2 Nef, capítulo 2, versículo 15 e também o versículo 16, que diz assim: e para conseguir seus eternos propósitos com relação ao homem, depois de haver criado nossos primeiros pais e os animais do campo e as aves do ar, enfim, todas as coisas criadas, era necessária uma oposição. Até mesmo o fruto proibido em oposição à árvore da vida, sendo um doce e o outro amargo. O Senhor Deus concedeu, portanto, que o homem agisse por si mesmo. O homem não poderia agir por si mesmo se não fosse atraído por uma ou outra coisa. Ou seja, nós temos
há sempre a oposição, o oposto. Para seguirmos a Deus, temos também a oposição, que é seguir a Lúcifer. Nós temos o doce e o amargo, nós temos o frio e o calor, nós temos sempre escolhas, não é? E o Senhor nos deu esse direito desde a vida pré-mortal. Se nós fôssemos forçados a escolher o bem, nos seria possível demonstrar o que escolheríamos por nossa própria vontade. Não seria possível, se fôssemos obrigados a escolher, nós não estaríamos mostrando o que nós escolheríamos de nossa livre vontade. Além disso, somos mais felizes fazendo as coisas que decidimos fazer por nossa livre escolha. O livre-arbítrio talvez tenha sido um dos principais assuntos levantados lá no Conselho dos Céus, na vida pré-mortal ou na pré-mortalidade. Foi uma das causas mais importantes do conflito entre os seguidores de Cristo e os seguidores de Satanás. Satanás disse: eis-me aqui, envia-me, serei teu filho e redimirei a humanidade toda, de modo que nenhuma alma se perca, e sem dúvida eu farei. Portanto, dá-me a tua honra. Isso está em Moisés, capítulo 4, versículo 1. Ao dizer isso, ele havia se rebelado contra Deus e procurado destruir o arbítrio do homem. Isso está em Moisés, capítulo 4, versículo 3. Portanto, por ter Satanás se rebelado contra mim e procurado destruir o arbítrio do homem, o qual eu, o Senhor Deus, lhe dera, e também por querer que eu lhe desse meu próprio poder, fiz com que ele fosse expulso pelo poder do meu unigênito, ou seja, de Jesus Cristo. O livre-arbítrio é uma parte necessária do plano de salvação. O livre-arbítrio faz da vida na Terra um período de testes, ou seja, de provas, né? Ao planejar a criação mortal de seus filhos, Deus disse: e assim os provaremos, ou os testaremos, para ver se farão todas as coisas que o Senhor, seu Deus, lhes ordenar. Está em Abraão, capítulo 3, versículo 25. Sem o dom do livre-arbítrio, seríamos incapazes de mostrar ao Pai Celestial se faríamos tudo o que Ele nos ordenasse. Por podermos escolher, somos responsáveis por nossas ações. Elamã, capítulo 14, versículo 30 e 31, diz o seguinte: e agora, meus irmãos, lembrai-vos de que os que perecem, perecem por culpa própria. E todos os que praticam iniquidades o fazem contra si mesmos, pois, eis que sois livres, tendes permissão para agir por vós mesmos, porque eis que Deus vos deu o conhecimento e vos fez livres. Ele permitiu-vos discernir o bem do mal, e permitiu-vos escolher a vida ou a morte, e podeis fazer essas escolhas entre o bem e o mal, a vida ou a morte. Quando fazemos a escolha de viver de acordo com o plano de Deus, o plano de salvação, fortalecemos nosso livre-arbítrio. Escolhas certas aumentam a nossa capacidade de fazermos mais escolhas certas. Ao obedecermos a cada um dos mandamentos do Pai, aumentamos nossa sabedoria e firmeza de caráter. Nossa fé também aumenta. Achamos mais fácil fazer escolhas certas. Ou seja, à medida que fazemos escolhas que nos aproximam de Deus, nos fortalecemos mais e aí a nossa capacidade de escolher, fazer boas escolhas, ela aumenta e a dificuldade diminui, porque a nossa força ela aumenta, se fortalece. A nossa capacidade de fazer boas escolhas. Começamos a fazer escolhas como filhos espirituais, da forma como fazíamos a presença do Pai Celestial. Nossas escolhas lá nos tornaram merecedores de vir à Terra. O Pai Celestial deseja que desenvolvamos nossa fé, nossa força, nosso conhecimento, nossa sabedoria e todas as outras coisas boas. Se guardarmos seus mandamentos e fizermos escolhas certas, aprenderemos, teremos entendimento e nos tornaremos como Ele é. Você pode perguntar para mim, como assim, Luiz? Nos tornaremos como Ele é. Doutrina e Convênios 93, 28. Aquele que guarda seus mandamentos recebe verdade e luz, até ser glorificado na verdade e conhecer todas as coisas. Luz e verdade. Isso nos aproxima e nos leva a Deus.
Uma pergunta: de que forma fazer escolhas certas nos ajuda a fazer mais escolhas certas? Uma pergunta para você que está assistindo o vídeo agora. No seu entendimento, na sua visão, você para assim e pensa: na medida que eu faço escolhas certas ou escolhas que me levam até Deus, porque se você quer viver mais próximo de Lúcifer, a escolha certa é escolhas que te levam para Lúcifer. Se você quer viver mais próximo de Deus, nosso Pai Celestial, a escolha certa é escolher a vontade dele, para estar mais próximo a ele. Então a escolha certa para aquilo que você quer fazer. Quer ir para Deus? Então, quer ir para a presença do Pai Celestial? Então precisamos fazer escolhas que nos levem a ele, né? Para que haja livre-arbítrio é preciso haver escolhas. Ou seja, imagine só, se você não tivesse opções, você vai a um restaurante que só vende feijão. Aí o garçom te pergunta: o que vai querer? Ele pergunta: o que você tem? Eu tenho feijão. Aí você pergunta: e o que mais? Ele: não, só tenho feijão. Então assim, eu não tenho escolha, é só feijão. Mas se ele chegar e falar: não, tem feijão, tem fava, tem feijão macaçá, feijão mulatim, feijão vermelho, meu amigo Ronaldo Seixas falando sobre o feijão vermelho, né? Aí você já tem opções. Você está falando: não, eu vou querer hoje a fava. Olha, minha irmã Cristina faz uma fava que é uma delícia. Um abraço para minha irmã, é claro. E aí você pode escolher. Aí qual arroz que você tem? Tem um arroz integral, tem um arroz branco, tem um arroz... Como é que é? Arroz o quê? Aquele arroz que é junto com verdura e tudo mais, refogado, né? Macarrão, tem macarrão parafuso, macarrão talharim, macarrão tatatá. Os missionários conhecem muito macarrão miojo, né? Então você tem escolhas. Isso é apenas um exemplo, gente, que eu estou dando para dizer que nós temos o dom do livre-arbítrio porque nós temos direito a escolhas, nós temos opções de escolher. Por exemplo, hoje você pode escolher fazer boas ações ou não, julgar ou não, né, ajudar ou não. Então você diariamente tem opções para você decidir fazer boas escolhas. Não podemos escolher a retidão a menos que tenhamos diante de nós o oposto, o bem e o mal. Leí, um grande profeta do livro de Mórmon, disse a seu filho Jacó que, para que se cumpra os propósitos eternos de Deus, deve haver uma oposição em todas as coisas. Se assim não fosse, não haveria retidão nem iniquidade, nem santidade, nem miséria, nem bem e nem mal. Isso está em 2 Néfi, capítulo 2, versículo 11. Isso me lembra também uma aula que eu assisti falando sobre filosofia. E lá falou-se muito sobre a teoria do impacto. Ou seja, a consciência, ela desperta no contraditório. Desculpa, minha garganta não está legal. A consciência, ela desperta no contraditório. Ou seja, eu tenho uma parede aqui atrás que é toda verde. Se tudo fosse verde, eu não saberia o que era verde, porque tudo é verde. Mas se você tem o verde e tem o amarelo, você já percebe: epa, tem uma oposição aqui, ó. Tem um verde, aquela cor é outra cor, é um amarelo. E aí tem outras cores, o vermelho, o azul, o branco, né? E várias cores, você consegue ter opções. Então o que diz a filosofia e que os profetas dizem é isso: é necessário que, para que haja o bem, haja também o mal, né? Para que você possa escolher entre os dois. Deus permite que Satanás se oponha ao bem. A respeito de Satanás, Deus disse o seguinte: fiz com que ele fosse expulso. E ele tornou-se Satanás, sim, o próprio diabo, o pai de todas as mentiras. Preste bem atenção. Para enganar e cegar os homens e levá-los cativos, segundo sua vontade. Sim, todos os que não derem ouvidos à minha voz, disse Deus, o nosso Pai eterno. Está em Moisés, capítulo 3, capítulo 4, versículo 3 e 4. Satanás faz tudo o que pode para destruir o trabalho do Senhor. Ele procura a miséria de toda a humanidade, pois ele procura tornar todos os homens tão miseráveis como ele próprio. Ele não nos ama, não deseja nada de bom para nós. Lá em Moroni, capítulo 7, versículo 17, diz o seguinte: mas tudo que persuade o homem a praticar o mal e a não crer em Cristo e a negá-lo e a não servir a Deus, podeis saber com conhecimento perfeito que é do diabo. Porque é desta forma que o diabo age, pois não persuade quem quer que seja a fazer o bem. Não, ninguém.
tampouco fazem seus anjos, nem o fazem os que a ele se sujeitam. Então essa aqui é uma verdade absoluta. Deus ele permite que o inimigo Satanás ele nos tente para que possamos nos fortalecer em nossas escolhas. Ele não, como foi dito aqui, Satanás não nos ama e não deseja o nosso bem. Ele deseja que sejamos seus escravos e usa muitos disfarces para nos capturar. Hoje em dia, você pode ver a influência de Lúcifer em vários lugares, em vários acontecimentos, né? Detalhes, tudo mais. A gente acho que não precisa nem mensurar aqui ou dar nomes a essas coisas, mas tudo aquilo que nos persuade a nos afastar de Deus, tenha certeza que vem dele. Quando nós cedemos às tentações de Satanás, limitamos nossas escolhas. O exemplo a seguir mostra como isso acontece. Imagine você ver um cartaz na praia que diz o seguinte: perigo. Um cartaz diz perigo, redemoinho, proibido nadar. Podemos achar que isso é uma restrição, ou seja, está proibindo, cadê a minha liberdade de escolher entrar no mar? É um exemplo, né? Mas será que isso realmente está tirando o meu livre-arbítrio? Podemos achar que isso é uma restrição, mas será? Ainda temos muitas escolhas. Somos livres para ir nadar em outro lugar. Somos livres para caminhar pela praia e apanhar conchas. Somos livres para caminhar, para ver o pôr do sol na praia. Somos livres para voltar para casa também. Somos livres também para ignorar o aviso e nadar no local perigoso. Mas, uma vez que tenhamos sido apanhados pelo redemoinho e levados para baixo, teremos bem poucas escolhas. Podemos tentar escapar ou pedir ajuda, mas podemos também nos afogar. Acho que esse exemplo aqui foi muito claro do que acontece com o nosso livre-arbítrio, né? Ou seja, embora nós sejamos livres para escolher, num caso deste, por exemplo, eu vou nadar lá na praia de Boa Viagem, Recife, e lá tem uma placa que diz proibido nadar aqui, risco de tubarão. Ó, tubarão, lá em Boa Viagem, tem mais tubarão do que banhista, às vezes, né? Nas madrugadas, eu acho. Mas aí você ainda assim você é livre para, como disse aqui, ir nadar em outro local, caminhar pela praia, ver as conchas, ver as pessoas, ver o mar, barulho das ondas, o vento batendo na sua face. Você também pode escolher voltar para casa. Ou você pode escolher nadar, mesmo contra o aviso de perigo. Uma vez que você entrou, você fez seu direito de escolha. Você escolheu, você exerceu seu direito de escolha. Porém, uma vez lá e pego pelo redemoinho ou por um tubarão, não dá para você falar para o tubarão: amigão, espera um pouquinho que eu me arrependi. Eu vou voltar e não quero entrar mais aqui não. Não dá para fazer isso, né? Infelizmente. Bom, meus queridos irmãos, embora nós sejamos livres para escolher nosso curso de ação, não somos livres para escolher as consequências, como já falei para você, de nossas ações. As consequências, boas ou mais, seguem-se como resultado natural de qualquer escolha que tenhamos feito. Isso está em Gálatas também, capítulo 6, versículo 7, que diz o seguinte: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Já em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, e eis que sem demora venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. No caso aqui, suas escolhas. Muita gente vai falar assim: não, a gente não é salvo pelas obras, vamos falar sobre isso depois, lá na frente. Mas sim, faz parte sim também as nossas escolhas. O Pai Celestial nos ensinou como escapar do cativeiro de Satanás. Precisamos vigiar e orar sempre, pedindo a Deus que nos ajude a resistir às tentações de Satanás. Nós podemos ver isso em 3º Nef, capítulo 18, versículo 15. Em verdade vos digo, que deveis vigiar e orar sempre, para que não sejais tentados pelo diabo e levados cativos por ele. Tem várias escrituras que falam sobre isso, né? Fala também sobre 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação senão humana, porém, fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também meio de saída, para que a possais suportar. Ou seja, Deus ele não te dá um peso maior do que você pode suportar. Ele vai te dar também a força, o escape, né?
Os mandamentos de Deus nos afastam do perigo e nos conduzem à vida eterna. Se fizermos escolhas sábias, ganharemos a exaltação, progrediremos eternamente e desfrutaremos de felicidade perfeita. Quais são alguns exemplos de ações que limitam as nossas escolhas? O que você acha, que você que está assistindo aí? Quais são alguns exemplos de escolhas que nos dão mais liberdade? Boas perguntas. Alguns exemplos de escolhas que nos limitam. Você poderia pensar sobre isso? Pense um pouco sobre isso. Nós poderemos falar. Peço a você que deixe aqui nos comentários. Aqui, ó. Conexão Espiritual Sud@gmail.com, ou também no nosso WhatsApp 83999322833. E nós estamos chegando aqui, ó, em Moisés, capítulo 7, versículo 32, fala sobre a liberdade de escolha. Você pode ver lá, você pode acompanhar esse estudo. Em Abraão, capítulo 3, versículo 24 e 25, fala sobre a vida terrena, que é um teste, né, que nós vamos ser provados. Em Alma, capítulo 41, versículo 3, e Moroni, capítulo 7, versículos 5 a 6, fala sobre as obras são julgadas. Segundo Nef 2, de 11 a 16, a oposição é necessária. Moroni 7, de 12 a 17, escolher o bem ou o mal é primordial. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 19, e João, capítulo 8, versículo 34, o pecado é escravidão. E segundo Nef 2, 28 a 29, e Alma 40, versículo 12 e 13. Recompensa de acordo com as obras. Como a gente acabou de ver também em Coríntios, capítulo... Não foi em Coríntios, foi em Gálatas, né? Gálatas... Cadê você aqui? Gálatas, só um minutinho aí. Capítulo 6, versículo 7. Perfeito. Meus queridos, vamos ficando por aqui, desejando a você muita felicidade, paz, mas acima de tudo, paciência, porque todos nós teremos dificuldades, teremos problemas, mas tudo isso passará. Tudo isso passará. Com fé, paciência e esperança, nós venceremos. Todos nós venceremos. Basta nos ajudarmos uns aos outros. Vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, saudações, até o próximo.